Em algum ponto entre o final de 2023 e o início de 2024, a internet passou por um momento histórico. Pela primeira vez desde sua criação, os textos escritos por máquinas superaram em volume os textos escritos por seres humanos. Artigos, postagens, comentários, notícias, roteiros, resumos, milhões de palavras publicadas a cada segundo, agora geradas não por dedos humanos, mas sim por algoritmos. Uma virada silenciosa, mas profunda. E segundo um estudo da 5% AI, essa transformação já estava acontecendo há algum tempo. Nós apenas não tínhamos percebido. Entre janeiro de 2020 e maio de 2024, pesquisadores da 5% AI analisaram bilhões de textos publicados na web e chegaram a uma constatação impressionante. No fim de 2023, o conteúdo produzido por inteligência artificial ultrapassou o volume de textos criados por humanos. Mas o que isso significa, exatamente? Como chegamos a esse ponto e por que, curiosamente, o crescimento da produção por IA parece ter desacelerado desde então? Neste documentário, vamos entender como as máquinas tomaram conta da internet, por que isso pode não ser o fim da escrita humana e o que essa virada revela sobre o futuro da informação, da criatividade e da própria inteligência. A história começa antes do boom da inteligência artificial generativa. Em 2020, ferramentas de IA já produziam textos curtos, resumos automáticos e respostas simples. Mas nada comparável à revolução que viria com o lançamento do ChatGPT no final de 2022. De um dia para o outro, milhões de pessoas passaram a usar sistemas de linguagem capazes de escrever artigos, e-mails, poemas, roteiros e até livros inteiros, com qualidade cada vez mais próxima da humana. Em menos de 6 meses, a produção textual global se multiplicou. Empresas, sites e criadores de conteúdo começaram a adotar a IA como assistente, redatora ou até autora principal. E foi aí que a curva disparou. Segundo a 5% AI, a proporção de textos gerados por IA cresceu de forma exponencial ao longo de 2023, até ultrapassar o conteúdo humano no fim daquele ano. Pela primeira vez, a web deixava de ser um reflexo direto da mente humana e se tornava, em grande parte, um espelho das máquinas. Mas o que exatamente fez com que essa virada acontecesse tão rápido? Parte da resposta está na própria natureza da internet. A web sempre premiou quantidade e velocidade. Quem publica mais, aparece mais. E os modelos de linguagem se mostraram especialistas nisso. Eles não se cansam, não precisam dormir e podem gerar milhares de textos por hora. Para empresas de mídia, blogs e agências, o uso da IA tornou-se uma vantagem competitiva. Uma forma de alimentar o algoritmo com mais conteúdo em menos tempo e com menor custo. Era a promessa perfeita para a economia da atenção. Além disso, as IAs evoluíram rapidamente em qualidade. Os textos deixaram de parecer robóticos e passaram a soar naturais, coerentes e até criativos. Com isso, tornou-se quase impossível, em muitos casos, distinguir o que foi escrito por um humano e o que foi criado por uma máquina. A consequência foi inevitável. O volume de material gerado por IA explodiu. Em fóruns, redes sociais e sites de notícias começaram a surgir conteúdos genéricos, mas bem escritos, textos sobre qualquer assunto, criados em segundos. De repente, a internet ficou saturada. O mesmo tipo de artigo, com as mesmas palavras, ideias e frases. Uma produção em massa de textos que pareciam originais, mas que no fundo repetiam os mesmos padrões. Mas o crescimento desenfreado da produção por IA não durou muito. De acordo com o estudo da 5% AI, a partir da metade de 2023, algo curioso aconteceu. A curva de crescimento começou a desacelerar e, nos meses seguintes, a proporção de conteúdo gerado por IA se estabilizou. Por que isso aconteceu? Os pesquisadores levantam algumas hipóteses. A primeira é que os textos criados por IA não estavam performando bem nas buscas online. Apesar de volumosos, muitos deles não se destacavam no Google, pois careciam de originalidade e profundidade. Os algoritmos de busca,
ajustados para valorizar a relevância e a qualidade, começaram a identificar e rebaixar textos genéricos, mesmo que bem escritos. Uma segunda hipótese é que o próprio Google tenha aprimorado seus filtros para detectar conteúdo gerado artificialmente, reduzindo sua visibilidade. Com isso, criadores e empresas teriam voltado a investir em redatores humanos, tentando recuperar a autenticidade e o engajamento perdidos. Há ainda uma terceira explicação possível. As próprias IAs estão ficando mais difíceis de detectar. À medida que evoluem, os modelos aprendem a reproduzir melhor os traços humanos de escrita, tornando quase impossível separar o humano do sintético. Assim, a estabilização observada pode não significar que as IAs pararam de crescer, mas apenas que já se confundem completamente com a produção humana. O estudo da 5% AI sugere que estamos vivendo um ponto de equilíbrio. Após a explosão inicial, o ecossistema digital parece ter encontrado uma nova estabilidade. Não há mais um aumento vertiginoso de conteúdo gerado por máquinas, mas também não há um retorno à escrita exclusivamente humana. Na prática, a internet tornou-se um espaço híbrido, parte feita por pessoas e parte feita por algoritmos. E muitas vezes uma mistura dos dois. Artigos escritos por humanos com auxílio de IA, textos iniciados por máquinas e finalizados por editores. Um ciclo de coautoria invisível, onde a linha entre autor e ferramenta se dissolve a cada dia. Essa fusão redefine não apenas o que é escrever, mas também o que significa ser criador. A criatividade, antes vista como um dom exclusivamente humano, passa a ser compartilhada com as máquinas, e em muitos casos é justamente a interação entre ambos, humano e IA, que gera os melhores resultados. Mas há um lado preocupante. Com tanto conteúdo sendo produzido automaticamente, a autenticidade se torna um recurso escasso. A web, que lutava contra a desinformação e o excesso de ruído, agora enfrenta o desafio de distinguir voz genuína de ecossincrético. O domínio da inteligência artificial sobre a internet não significa o fim da criatividade humana. Pelo contrário, pode marcar o início de uma nova fase. Uma era em que o papel do ser humano não é competir com as máquinas, mas guiá-las. Na história da tecnologia, toda a revolução produtiva começou com medo. A invenção da imprensa assustou os escribas. A fotografia foi vista como ameaça à pintura. O cinema, à literatura. Mas em todos os casos, o resultado foi o mesmo. A criação humana se reinventou. Agora, o desafio é o mesmo, mas em escala global. A inteligência artificial não substitui o humano, ela amplifica suas intenções. Se usada com responsabilidade, pode democratizar o acesso ao conhecimento, acelerar a educação e até libertar pessoas do trabalho repetitivo para se dedicarem ao pensamento criativo. Mas se usada sem critério, pode gerar um oceano de conteúdo vazio, onde a verdade se dilui entre cópias quase perfeitas. O equilíbrio está em como escolhemos usar essa ferramenta. A qualidade continuará sendo o diferencial, seja humana, seja artificial. O estudo da 5% AI marca mais do que uma curiosidade estatística. Ele simboliza um divisor de águas na história da internet. Um momento em que a rede deixou de ser exclusivamente humana e passou a ser também autogerada por inteligência artificial. É o início de uma nova era da informação. Uma era em que cada texto pode ter sido escrito por alguém ou por algo. Em que o conteúdo não é apenas reflexo do que pensamos, mas também do que ensinamos as máquinas a pensar. No futuro, talvez não importe tanto quem escreveu, humano ou IA, mas por que aquele conteúdo foi criado e como ele contribui para o conhecimento coletivo. A autoria muda de forma, mas o propósito continua. Comunicar, inspirar, registrar o tempo. E enquanto máquinas descrevem cada vez mais, o papel humano permanece essencial. Dar sentido ao que é dito. Afinal, algoritmos podem gerar palavras, mas apenas pessoas podem transformar palavras em significado. A ultrapassagem da escrita humana pela inteligência artificial é um marco inevitável e talvez até natural na evolução digital. Mas ela não representa a substituição do humano, e sim a ampliação de suas vozes. A internet, antes moldada pela mente de bilhões de pessoas, agora reflete também a inteligência que criamos. Uma inteligência que, no fundo,
é a extensão da nossa própria curiosidade. Enquanto a tecnologia avança, a verdadeira questão não é se as máquinas vão nos substituir, mas como vamos coexistir com elas na construção do próximo capítulo da criatividade. Porque no fim, toda inteligência artificial ainda carrega algo profundamente humano: a vontade de criar.